Olá, eu sou Bruno Chamochumbi, nós estamos no podcast USP e as Profissões. Nós queremos trazer a você a possibilidade de se inspirar com histórias, memórias e potenciais, essas possibilidades que vêm numa conversa leve e muito informativa com os professores, principalmente aqueles professores que são das comissões de cultura e extensão das faculdades da USP. Hoje nós estamos aqui com o professor que vai falar um pouco sobre a famosa Filô de Ribeirão Preto, professor Luciano Bachmann, ele que é vice-presidente da Comissão de Cultura e Extensão da Filô, que é a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Professor, seja bem-vindo ao podcast USP e as Profissões. Que legal conversar com você, ainda mais por uma faculdade que é tão ampla, são tantos alunos, né? Vamos começar falando desses números aí. São quantos alunos e quantos professores só na Filô de Ribeirão Preto? Bom, obrigado pelo convite. E são muitos alunos aqui, em torno de 1.800 alunos matriculados, uns mais de 200 professores, né? E, assim, além desses números que já impactam, né, por si só, nós temos, assim, uma diversidade de departamentos e cursos de graduação, né? Nós temos 7 departamentos como de Física, Química, Biologia, Matemática, como departamento de Matemática e Computação, nós temos departamento de Psicologia e departamento de Música, departamento de Educação, e Departamento de Educação, Informação e Comunicação. Então, são 7 departamentos, e esses 7 departamentos, eles abrigam 10 cursos de graduação. Então, a nossa faculdade, ela tem uma diversidade muito grande de saberes. Isso é uma característica muito interessante, que você tem a possibilidade de interconexão desses saberes, assim. Tanto para nós, docentes, né, que a gente pode fazer projetos. Eu, como físico, né, posso fazer projetos envolvendo com a matemática, com a química, que são os saberes mais próximos aí da física, né, mas também junto com a psicologia, junto com a educação, né. E o ponto interessante também é que para os nossos alunos regularmente matriculados nos seus respectivos cursos, né, eles são mais, eles são estimulados assim, a interagir com outros cursos, né, outras áreas, né? Então isso dá uma grande riqueza e de projetos interdisciplinares, né? E esses projetos interdisciplinares fazem assim termos, né, em torno de 80, 90 projetos de cultura e extensão em andamento, né, em que você pode interagir com a sociedade da mais diferente maneira. É muito interessante observar que a posição da USP em Ribeirão Preto, ela é muito estratégica, né? Não só pela localização geográfica, mas pela quantidade de professores e alunos nas diversas faculdades. Sendo a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, a Filô, além de todos esses aspectos que você falou, ela também tem uma variedade de áreas, né? O que até se torna um desafio para você poder falar todos os projetos ou atividades de extensão e cultura que vocês têm nessa faculdade. Mas eu gostaria que você tentasse fazer esse exercício aí de contar um pouco alguns dos projetos e iniciativas que mereçam esse destaque e que possam inspirar os nossos alunos, aqueles que estão assistindo os nossos vídeos, as nossas entrevistas, a considerarem a possibilidade de estudarem em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto e também na Filô. Sim, eu estou já há 20 anos nessa faculdade, né, como docente, né, e eu acho que antes de falar da faculdade, eu posso falar um pouquinho da minha trajetória, que exemplifica um pouquinho, né, depois eu expando já para a Filô, né. Veja que a minha formação básica, ela é física, né, então quando eu entrei aqui, me preocupei muito de imediato em fazer com a sociedade uma divulgação da ciência, né, divulgação da física, obviamente, que é a minha área de atuação, né. Então, nós participamos como, por exemplo, fazendo feiras, exposições ou atividades mais lúdicas, né? Como nós tínhamos na época aqui uma agência aí de um departamento de teatro aqui, né, da parte artística, né? Nós tínhamos uma atuação de um projeto chamado Circo da Física, né? Depois disso, evoluindo, e Circo da Física é uma peça de teatro onde é que você faz divulgação da ciência, divulgação da física, né, como para o ensino fundamental e médio, né.
Depois disso, atuei também em áreas de orientação profissional, né? Como professor da universidade, eu achava importante que os nossos jovens que viessem até nós fizessem boas escolhas, né? Porque eu não quero alunos que chegam aqui numa universidade pública, gratuita, né? E depois desistam, né? Depois façam uma má escolha, estão desiludidos com o curso, né? Então, comecei a fazer vários projetos de orientação profissional. Junto com quem? Sozinho? Não. Junto com a educação, junto com a psicologia, né? Que tem expertise nesse assunto. Então você vê que você começa a fazer uma conexão, né, com essas áreas aí, né? A ideia inicial foi minha, mas eu não consegui sustentar esse projeto. Eu precisaria da educação, eu precisaria das licenciaturas, eu precisaria da psicologia, né? E onde é que você consegue fazer isso? Dentro de um estudo de física, consegue também. Dentro de uma faculdade que seria só física, só ciências exatas, consegue. Mas em nossa faculdade é muito mais fácil estar na mesma mesa vários cursos que têm formação em licenciatura, pedagogia, psicologia. Então você tem vários saberes ali que deixam um pouco mais rico o seu projeto, né? E mais recentemente, o meu projeto atual agora é um projeto de podcasts, onde eu fazia vários podcasts de divulgação de ciência, né? Em física, em biologia, em matemática, né? Só que eu disponibilizei esse projeto, essa plataforma, para outras áreas também, inclusive para fora da nossa faculdade, né? E ele teve um papel importante, que é esse excesso de informação que nós temos hoje, ou seja, essa ascensão aí de possíveis fake news, informações mal expressadas, né? Eu trouxe para dentro desse projeto várias áreas, vários alunos de outros cursos, como educação física, bioeconomia, nutrição, medicina, enfermagem, né? E traziam assuntos que se discutia numa mesa de podcast e fazia, assim, uma formação, né, da sociedade naquele assunto, né? Então, eu atuo apenas hoje como um coordenador desse projeto, né? Não que eu esteja mais sentado ali na mesa de podcast. Bom, posso voltar a fazer isso, né? Mas essa é a proposta, né? Então, assim, o que eu queria destacar com esse exemplo é mais ou menos a diversidade que nós temos. A gente percebe a diversidade muito grande já nas suas atividades. Isso é muito interessante para que o aluno para que o aluno que nos assiste perceba que é muito dinâmico e muitas vezes ele vai acabar se conectando na sua extensão, né, nas suas atividades de extensão com uma dessas atividades e vai seguir por um bom tempo, né? Então é possível assumir postos que vão levar a um aprendizado, a uma segurança e a um entendimento desses alunos em várias atividades, né, professor? Sim, sim. Eu queria destacar também, de maneira mais diversa, né, se você olhar para a nossa faculdade, nós temos todos esses departamentos, física, química, biologia, matemática. Claro que nós vamos ter muitos projetos de física, de química, de matemática, de computação, de psicologia, todas essas áreas aí, né? Mas eu queria destacar que os projetos que você... as atividades que você precisa colocar para esses alunos, como um curso de graduação de Física Médica, um curso de graduação em Matemática aplicada a Negócios, é um curso, é uma coisa complexa, né, em vários anos. Dentro disso temos várias disciplinas fundamentais para esses cursos, né? Só que na hora que você coloca projetos de cultura e extensão, são projetos mais específicos, são projetos que você coloca... Por exemplo, biologia com turismo. O que faz biologia com turismo? Você evidencia, por exemplo, como é que o turismo consegue degradar certas espécies. Você consegue, por exemplo, associar música, que é o nosso departamento de música, com necessidades de tratamento de doentes hospitalizados, doentes mentais, né? Então você tem vários assuntos que talvez não necessitem disciplinas, 60 horas, uma coisa muito amarrada ao longo de um semestre inteiro, né, para você formar o aluno naquele assunto. Mas você tem projetos específicos, e que na hora que o aluno entra naquele projeto, ele faz uma imersão muito específica sobre um problema que aquele docente identificou, né, de importante para aquela área, né. Então, a formação dos estudantes, ela é específica quando eles participam desses projetos, mas elas são transversais, são muitos transversais. Isso eu queria destacar que problemas reais não se consegue mais resolver com saberes únicos, você precisa ter saberes transversais. Quando você tem um problema, você tem uma pessoa hospitalizada, você precisa de muitos saberes envolvidos ali, né? Medicina, enfermagem, nutrição, né?
um atendimento específico ali, né? Então você tem na nossa faculdade, por exemplo, psicologia, música, que pode trazer química, que pode trazer condições, vamos falar assim, complementares àquela atividade, né? Então, isso que é a grande riqueza desses projetos de cultura e extensão, que atualmente nós temos aproximadamente mais de 80 projetos em andamento, né? Você percebe que após a pandemia, os alunos começaram, não só os alunos, mas os professores também, começaram a entender cada vez melhor e mais essas possibilidades das atividades além do curricular, das atividades que até tem uma parte delas que são obrigatórias, mas muitas vezes o aluno está indo além disso, né? Sim, a pandemia fez a gente refletir sobre isso, né? Talvez nós já sabíamos isso antes, né? Mas mais recentemente, eu acho, depois da pandemia, que fez com esse boom aí de inteligência artificial, que você tem muita informação. Então, assim, a informação ela está disponível de maneira muito mais gritante. Já estava antes, mas não gritava na nossa orelha, né? Então, hoje, um estudante que entra numa sala de aula, o que ele não tem à disposição na internet de conhecimento? Tem tudo, tem tudo. Então, assim, não faz mais sentido. Você pode muito bem tirar aquele docente e ele pode estudar sozinho, ele pode pegar todo o conhecimento que você quiser, você pode aprender o que você quiser pela internet. Só que o professor ele tem um certo saber que o aluno não tem. Né? Vamos deixar claro que, né, você tem uma formação ali por trás, uma graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Mas essa que é a relação saudável, né? O professor traz a experiência, o aluno traz a gana e a energia e muitas vezes a disponibilidade de tempo para que os projetos de extensão se unam nessas duas disponibilidades, né? E aí o professor ele entra como um tutor, um orientador, ele traz a ideia, olha, vamos começar a utilizar esses conceitos de música aqui e internalizar, levar isso para dentro do hospital, trazer um alento. Você não vai salvar pessoas, não é a alopatia, você não vai salvar o paciente levando música para dentro do hospital, mas você traz ideias, você traz um alento, você traz um conforto, um bem-estar para aquilo lá, né? Então, esses projetos ali, esses professores que estão em sala de aula, eles têm um conhecimento acumulado que, junto com aquele potencial daquela juventude, que são os nossos alunos, você traz ali um mundo de opções, de uma vastidão de projetos que você tem. E muitas vezes você não consegue traduzir essas ideias em disciplinas, em cursos. Você traz como isso? Você traz isso em projetos singulares, projetos únicos, projetos que você coloca direto inserido na sociedade. Quando falo sociedade, é assim, né? Secretarias, escolas, hospitais, praças, né? Então, assim, e esse eu acho que é a riqueza, né? A riqueza desse projeto de você de desenvolver essa cultura, né? Desses saberes nossos aqui e estender aí para a sociedade. Essa extensão realmente tem uma função social importantíssima e, mais do que isso, ela tem o poder de horizontalizar as relações de uma maneira única, né? Fazendo com que dentro desses projetos os alunos possam se colocar no lugar dos professores e os professores no lugar dos alunos, porque está todo mundo ali olhando para o mesmo resultado. E esses resultados muitas vezes são práticos, né, professor? São resultados da melhoria da vida da comunidade, são resultados da felicidade da comunidade, são resultados de mais saúde para a comunidade, são resultados de mais informação, de mais autoestima. Quais resultados que você consegue enumerar para a gente desses projetos de extensão realizados na Filô? Bom, de novo, assim, né, é muita coisa para citar, né? Então, assim, os resultados, assim, quando você é um gestor, né? Eu estou na Comissão de Cultura e Extensão, então a gente gere esses projetos, a gente pede para os professores fazerem relatórios, a gente pede para os alunos trazerem os seus relatos, suas sugestões para melhorias, né? Então, os resultados, eles aparecem. Você vê projetos de destaque, né? Você vê projetos que você atende dezenas, centenas de pessoas, né? Só que tem uma outra coisa que
são resultados muito particulares, né? Eu vou pegar, por exemplo, dessa lista, eu vou ler o primeiro que está escrito aqui, né? O primeiro projeto, né? Utilização de intervenções lúdicas para a promoção da saúde mental no contexto do transplante de medula óssea, né? Quantas pessoas você está atendendo ali? Ah, são poucos, é uma dúzia, duas dúzias, ou seja, mas olha só o que você está levando, né? São 12 vidas, né? São 12 vidas ali que estão recebendo um complemento, né? Ou seja, uma coisa ali que quem vai trazer isso ali? Não é qualquer um, não é lá no Hemocentro, você tem uma demanda muito intensa dentro do hospital, né? No Hemocentro, no caso, onde faz o transplante, e que foge um pouco aquele bem-estar, né? Porque não é só a saúde que se importa, né? Não é só você deixar o paciente vivo, né? Fugir da morte. Não, você precisa trazer um bem-estar. E quando se fala bem-estar, não é só bem-estar também de sombra e água fresca, né? Estou falando de bem-estar social, a sua comunicação com o meio ambiente, né? Como é que você consegue, ou seja, como que você consegue? Tem projetos aqui, como eu falei antes já, de descarte de resíduos, ou seja, como que você faz descarte de resíduos químicos, né, de farmacêuticos, assim. Então tem um projeto que faz isso, a química faz isso, né, ensina a população a cuidar do descarte. Por que fazer isso? Porque é importante, meio ambiente, né? Quando você faz turismo, como que você impacta aquele meio ambiente? Quando você vai fazer turismo, você não pensa como que você está impactando aquilo lá, né? Então, alguns lugares você vê, quando você conhece, depois de anos indo lá, como que o turismo degrada aquilo lá. Agora, você vai buscar quem para resolver esse problema? Tem que ter uma parceria. Tem que ter uma parceria da química, tem que ter uma parceria da biologia, tem que ter uma parceria de outras faculdades também, né? Então, os resultados, eles são... Eu não quero destacar os números aqui, eu quero destacar a singularidade, que não tem outro lugar que você consiga desenvolver projetos singulares a não ser dentro da universidade. Agora, se você cultivar isso aqui, cultivar esses projetos aqui dentro, você não vai longe também, né? Onde você precisa levar isso? Estender, né? Então, assim, eu não vou dar números não, mas assim, eu acho que esse é o ponto que eu ia atacar. A diversidade, ela é muito mais importante que a numerologia para você avaliar o impacto desse projeto. Muito interessante. Eu quero terminar a nossa entrevista falando sobre o estímulo que os alunos têm nisso tudo. Muitos deles vão acabar recortando um detalhe de um projeto e vão ficar ali muito estimulados, muito incentivados naquilo. Eu quero que você fale um pouco desse estímulo, desse progresso e dessa autoestima que cada projeto de extensão e de cultura podem trazer para o aluno envolvido. Sim, é verdade. Assim, a parte emocional, ela faz aquele aluno nunca mais esquecer aquilo, né? E eu hoje, quando vejo alunos que encontro lá fora, né, eles muitas vezes eles me lembram, né? Ah, lembra aquela vez quando nós fomos lá ensinar física no primeiro ano do Fundamental 1 para crianças de 7 anos, né? Então você vê assim que ele traz para dentro aquilo lá, né? E você desenvolve isso com os alunos, né? Mas assim, em termos de uma mensagem para os alunos, assim, o que eu queria transmitir é que engajam-se, tá? Porque dentro da universidade, vamos falar em cultura. Qual que é a cultura que nós temos? Esse termo não é muito bem, né, interpretado às vezes pelas pessoas, mas eu vou chamar essa cultura, eu vou falar o que nós cultivamos aqui dentro. Porque a cultura, a etimologia da palavra leva a cultivar, né? Então tudo que nós cultivamos aqui dentro, toda essa diversidade de saberes, ele é só o substrato, né? Ele é só aquilo que você vai cultivando, crescendo, crescendo, crescendo. E se você não sair daqui, nada vai acontecer, né? Você só vai resolver problemas aqui dentro, que é uma parcela muito pequena aí da nossa sociedade, da nossa população, da nossa sociedade, né? Então você precisa fazer o quê? Depois que você cultivou aquilo tudo, você pode cultivar os seus saberes, física, química, e você pode colocar seu braço na psicologia, seu braço na música, seu braço na pedagogia, né? E você vai se formando, você vai cultivando aquilo que você quiser, né? Claro que você vai fazer as obrigatoriedades, né, do seu curso, mas existe essa riqueza de você escolher os seus projetos, de você escolher as suas opções. Então você cultiva isso aqui dentro como você desejar. Então essa é a minha primeira sugestão, né? Cultive o que vocês desejarem, que melhor representa, né, os seus desejos ali, e depois disso não deixe de levar lá para fora. Não deixem de fazer extensão. Nós damos as ferramentas, nós colocamos a proposição de projetos
proposição de ideias, financiamos os alunos, né? Mas eu acho que os alunos eles precisam interiorizar aquela cultura, interiorizar aquilo que eles cultivaram e olhar para aquele mundo lá fora e resolver os nossos problemas. Para quê? Para nós termos mais saúde, mais bem-estar, como eu já falei, bem-estar social, bem-estar ambiental, saúde mental, quer dizer, que nós conseguimos viver bem e mais também, né? É isso. Professor Luciano Bachmann, vice-presidente da Comissão de Cultura e Extensão da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, a querida Filô. Nosso muito obrigado por sua presença, por sua participação no nosso podcast USP e as Profissões. Valeu. Eu que agradeço. Muito obrigado. E a você que nos acompanha, eu sou Bruno Chamochumbi, nós estamos juntos nesse podcast USP e as Profissões, conversando com os professores que participam do dia a dia da universidade e entendem as atividades além das curriculares, para que a gente entenda também como é que isso vai impactar no futuro, na vida, na autoestima, na alegria dos alunos e para que você se estimule. O que é que você vai fazer? Qual é a sua carreira? Para onde é que você está levando o seu futuro? Quais são as suas escolhas? Continue conosco e até o próximo episódio do podcast USP e as Profissões. Até já!